Fui lá fora ver o tempo, tá gostoso o tempo do sábado hoje, né? Que bom, tá agradável. Tá Sol bom pra saiu, você, ó, veio a chuva. caminhar, né, ali pela JK, sentido Clube Gresf. Todos os caminhos levam para esse Exato. clube até o dia 24 de outubro, né, Moacir? Porque lá está acontecendo a 15ª edição da Feira Internacional do Livro, essa festa literária aqui de Foz do Iguaçu, não só de Foz do Iguaçu, da região também, né, porque recebemos aí argentinos, paraguaios, o pessoal das cidades próximas, para esse que talvez seja um dos principais, o maior evento cultural aqui da cidade de Foz do Iguaçu. E além de tudo, é uma feira de livros, né? Livros de mão cheia, como diria o poeta, né? E para todos os gostos, para todas as idades, mas também com uma vasta programação, Moacir, de oficinas, de atrações musicais, de atividades artísticas, lúdicas, tem de contação de história a apresentações musicais em todos esses dias que a feira acontece lá no Clube Gresf, este ano que está de casa nova o evento, né? Então se ocupou esse prédio histórico aí, o primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu, para a realização dessa feira. Então a gente tem aí um encontro aí entre a leitura, o pensamento, a arte, a cultura e o patrimônio histórico. Tudo leva a gente, nesses dias, à Feira do Livro de Foz do Iguaçu. E entre esses muitos títulos e lançamentos, a gente vai destacar aqui no programa 2 obras lançadas pela editora universitária da Unila, a Edunila. Estão aqui conosco o escritor Fábio Aristimunho Vargas, que fará o lançamento da obra Arara. É um título que é possível ler de trás para frente, mas isso é complicado para um leigo. Quem vai dizer isso é o próprio escritor aqui, que vai contar tudo sobre essa peripécia aí de brincar com as palavras e com a linguagem. Também recebemos, Moacir, Fidel Páscoa Vilches, que lança no dia 25 o glossário terminológico da Unila, que reúne termos em língua portuguesa presentes nos documentos que regem essa instituição universitária. Também está conosco nessa conversa o Nelson Figueira, que é o editor de publicações da Unila. Então a gente vai começar daqui para lá, para quem está conseguindo ver aqui, a gente vai começar pelo Fidel Páscoa Vilches, para dar seu recado. Bom dia, Fidel, seja bem-vindo aí ao programa. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade que vocês dão de divulgar meu trabalho. Fábio, bom dia. Bom dia. Mais atrás ali, o nosso amigo Nelson. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia aos ouvintes da Clube. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Agora a gente vai pedir para o nosso convidado para explicar um pouco mais o que é essa brincadeira com a linguagem, essa brincadeira com as palavras, que não é brincadeira, é coisa séria, é o ofício do escritor. Para você contar, Fábio, para a gente o que são os palíndromos. Explica para a gente como é que é essa técnica, da onde que surgiu essa concepção aí de trabalhar com a linguagem dessa forma e que resultou no seu livro. Claro. Palíndromos são palavras e frases que podem ser lidas da mesma maneira de trás para frente. Palavra como arara, você lê de trás para frente, fica a mesma palavra. Outros termos como homicíssimo, você lê de trás para frente, fica a mesma frase. E a mesma palavra, mas também temos frases inteiras que podem ser construídas assim. Uma frase muito famosa é: socorro-me, subi no ônibus em Marrocos. Você lê de trás para frente, é um palíndromo, porque fica exatamente o mesmo sentido. E aí quando você lê de trás para frente, você ignora acentos, maiúsculas. E essa atividade lúdica de criar palavras e frases que possam ser lidas de trás para frente, existe desde a antiguidade. Quem criou foi um escritor chamado Sócrates de Maroneia, um escritor grego, que fazia palíndromos, né? E depois disso chegou na Roma Antiga, vários escritores, Ovídio e outros escritores fizeram palíndromos na antiguidade, Quintiliano também. E depois, no Renascimento, até chegar às línguas modernas, essa atividade foi se difundindo. E hoje ela é registrada em praticamente todas as línguas modernas. As línguas ocidentais, inglês, espanhol, italiano, francês, mesmo em mandarim, japonês, nas diferentes formas de escrita, a gente detecta o palíndromo, que é essa frase que pode ser lida de trás para frente e se mantém igual. No seu livro você traz um ensaio sobre a palindromia. O que você pretende oferecer aí ao leitor com essa
digamos, explicação sobre essa técnica, sobre essa linguagem aí. Qual que é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada, se é possível a gente dizer dessa maneira? Claro, boa, bem falado. No caso, a ideia me surgiu porque eu cultivo palíndromo desde criança. Então eu gosto de palíndromo, eu colecionava palíndromos, mas eu não sabia que podiam ser feitos, criados. Aí quando chegou a época da internet, o Orkut, eu descobri que existiam comunidades de pessoas que criavam palíndromos. Aquilo para mim foi uma novidade. E eu passei a criamos um grupo de pessoas que criavam palíndromos, e foi um período bacana, né? A gente produziu bastante. Aí aquela ideia tinha ficado para trás, e aí há algum tempo eu estava revendo minhas ideias do passado, né, para ver que projeto eu poderia tocar, eu reencontrei dos palíndromos e resolvi fazer um livro de palíndromos. No caso, minha ideia era fazer um livro com os meus palíndromos e um texto introdutório, explicativo, histórico. Só que o projeto foi tomando forma e foi crescendo até que eu perdi a mão nele, ele ficou enorme. Ele virou um ensaio e virou uma antologia de palíndromos. A ideia original era só apresentar os meus palíndromos. Mas daí eu mudei isso para uma antologia e comecei a convidar escritores que cultivam palíndromos para aceder e participar do livro. E com isso eu fui chegando a nomes como Chico Buarque, o Ota, né, o desenhista Ota, o escritor Paulo Henriques Brito, Laerte, que também faz quadrinhos com palíndromos. Então vários nomes de pessoas, Gregório do Vivier, então várias pessoas conhecidas e de renome acabaram entrando na antologia de palíndromos. Muitas vezes eu nem sabia, não tinha ideia, mas pesquisando e buscando contato eu fui chegando a essas pessoas. Então a antologia ficou um projeto que ultrapassou o projeto inicial, ultrapassou a ideia inicial, ficou um projeto grande, e o ensaio também, o ensaio foi se avolumando, e ele é basicamente um tratado sobre palíndromo, conta da história dos palíndromos, fala das técnicas de produção de palíndromo, escritores que adotaram, né, o palíndromo na sua produção poética, na sua produção em prosa também. Então eu dou uma perspectiva mais ampla possível do palíndromo no ensaio. Legal, deu curiosidade de ler esse livro. Vamos avançar aí na conversa, mas a gente precisa colocar aqui na nossa conversa o professor Fidel Pascoa Vilches, que vai lançar aí o glossário terminológico da UNILA. Qual que é o objetivo, o que trata dessa obra, que termos o senhor recolheu aí dos documentos oficiais da universidade para produzir esse seu livro? Sim, o glossário terminológico da UNILA é uma ferramenta de consulta. Professor, só aproxima um pouquinho mais o microfone, por gentileza. Sim. Muito obrigado. Claro, com certeza. Sim, está bom? Perfeito. Então, o glossário terminológico da UNILA é uma ferramenta de consulta, uma obra lexicográfica destinada a um tipo de usuário específico, não para o público geral, embora possa ser consultada por qualquer pessoa e eventualmente possa tirar alguma dúvida, mas está direcionada para um público-alvo específico, que são as pessoas de alguma maneira envolvidas com a nossa instituição, como a UNILA, professores, alunos, técnicos, pessoal terceirizado, comunidade externa de projetos, participantes de projetos, enfim, esse tipo de pessoas, né? Esta queda a partir do marco normativo da UNILA. Esse foi o corpus de documentos principal que serviu para a extração dos termos. E esse primeiro corpus originou uma série de corpus paralelos, de corpora paralelos, como leis, decretos, instruções normativas do Ministério da Educação, da União, publicações da UNILA como a Semana Unilera, enfim, boletins de serviço, todo tipo de documentos, principalmente documentos normativos, né? Este tipo de obra lexicográfica diferencia-se de um dicionário normal, né? Vamos fazendo um dicionário comum do uso da língua, em que, digamos, trata um léxico específico com um propósito determinado de uma área determinada, que seria o âmbito acadêmico da universidade, e dentro do contexto normativo, né? Para entender isto, se nós procuramos num dicionário geral, o Aurélio, o Wise, né, que são os mais conhecidos da língua portuguesa, procuramos um termo como extensão. Aí aparecerão até 14 definições possíveis da palavra extensão. Mas uma delas, aquela específica que tem a ver com a universidade, não? Que seria esse vínculo indissociável
entre o ensino, a pesquisa e digamos, a universidade com o resto da sociedade, né? De alguma maneira, essa seria a definição do termo extensão, ou uma outra palavra como estudante, né? Se formos procurar num dicionário da língua geral, encontraremos definições do tipo pessoa que estuda ou pessoa que frequenta as aulas, nessa direção. No entanto, no nosso contexto, um estudante é aquela pessoa com vínculo através da matrícula com a universidade. Essa seria digamos, a característica principal do estudante, né? Digamos, isso define um pouco o tipo de obra que constitui o glossário terminológico da UNILA. E sempre no contexto da UNILA. Serve apenas para a UNILA. E isso que eu ia perguntar, para além da universidade, a comunidade pode se abastecer de alguma maneira com essas informações que você reuniu? Tem um apelo também para a comunidade externa, professor? Não está pensado para a comunidade externa, mas como já falei, pode acontecer que efetivamente tire alguma dúvida se alguém for consultar, né? Mas não tem esse propósito, né? Não está para auxiliar pessoas externas à UNILA, embora de alguma maneira possa servir para outras universidades, mas não esse é seu âmbito específico. É o objetivo. Sim. São duas publicações da editora da UNILA, Nelson Figueira. Bem-vindo à conversa. A universidade está cumprindo aí o seu papel de incentivar a produção, o conhecimento e, claro, materializá-los, né, da forma de uma publicação impressa e lançando mais uma vez num grande evento aí que é a Feira do Livro. Exatamente. O que a gente está fazendo com esses dois livros, Paulo, é cumprir a missão que a editora da UNILA foi criada, que é divulgar a produção científica, né, tanto externa quanto interna à UNILA. No caso do Fábio, por exemplo, o Fábio, ele é um morador de Foz do Iguaçu, é radicado em Foz do Iguaçu há muitos anos, já é autor de outros vários livros, e ele nos procurou com esse projeto que é o Ararahara, né, que também o nome próprio é um palíndromo. Ararahara. Ararahara é o nome do livro. Essa que era a grande dúvida da redação do Marcos Zero. Ararahara. Vocês podem ver que, por exemplo, o Ararahara, ele está escrito ao contrário, como se a palavra Hara está escrito ao contrário, como se fosse o espelho, para justamente mostrar a forma palindrômica, acho que eu acertei, né, Fábio? A forma palindrômica da palavra arara. Então, o próprio nome do livro é um palíndromo. E ele nos procurou com esse projeto, né? Nos procurou não, na verdade ele fez a inscrição, entrou com todo o processo legal que é necessário para que seja publicado um livro para a editora da UNILA, e nós, felizmente esse livro foi aprovado pelos pareceres externos e nós iniciamos a produção desse livro. Esse livro, é bem que se ressalte, ele vai haver pré-lançamento, ele não vai ser o lançamento do livro ainda, vai ser no dia 24, na Feira do Livro, a partir das 18 horas. Já o livro do Fidel, ele mostra um outro lado, ele é feito, apesar do Fidel considerar ele um livro que é próprio para quem está ligado à UNILA, ele é um livro que interessa também a comunidade externa. Por que interessa a comunidade externa? A comunidade externa, mesmo a iguaçuense, ela conhece muito pouco a UNILA. Tá? Apesar de nós estarmos aqui, apesar de nós sempre estarmos em contato em ações, por exemplo, de extensão, como foi o que o Fidel citou, nós estamos sempre prontos e próximos da comunidade, a comunidade ainda conhece muito pouco. Então esse livro ele vem também preencher essa lacuna. A pessoa que tiver contato com o glossário terminológico da UNILA, ela vai saber muito mais sobre o marco teórico da UNILA e como que a UNILA foi criada. Então, muitas vezes, quando se fala alguma palavra referente à UNILA, referente a qualquer outra instituição que teria um sentido muito amplo, no glossário, ele vai saber, dentro do âmbito da UNILA, o que aquela palavra significa para que a pessoa entenda melhor. E uma coisa bem interessante, que são duas obras bem distintas, mas que de uma maneira ou de outra, ela atinge essa finalidade de divulgação do conhecimento científico. E é bom que se diga também, o lançamento do livro, do glossário terminológico da UNILA, não vai ser dentro da Feira do Livro. Ele vai ser um outro evento paralelo,
um outro evento da UNILA, que é a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. É a segunda CIEP, que vai ser o lançamento dele vai ser no dia 25, sexta-feira, no Jardim Universitário, sala C203, é aberto a todo mundo, assim como o livro também, ele de acesso, ele é um livro eletrônico de acesso livre, quem quiser vai estar disponível na página da editora da UNILA, que é o www.unila.edu.br/editora, e é um livro que todo mundo vai poder pesquisar, independentemente de onde a pessoa esteja. Então são duas obras que são bem diferentes uma da outra, mas que têm o propósito de difundir o conhecimento científico. E é uma prestação de serviço que a editora faz, que a UNILA faz para a nossa sociedade, que isso é muito importante, né? Legal. E a editora da UNILA parece que está tendo essa preocupação de, além do livro físico, né, buscar sempre dispor eletronicamente, né, para democratizar ainda mais esse acesso, né, uma preocupação importante essa, né? Exatamente. Nós temos, por exemplo, mais livros eletrônicos do que livros impressos. E todos os nossos livros eletrônicos, eles são de livre distribuição. A pessoa pode chegar, pode baixar quantas vezes ela quiser, ler no computador ou imprimir, ela pode fazer o que ela quiser. Isso é uma coisa muito importante. Eu só queria dar um outro recado que, fica à vontade, ainda dentro dessa perspectiva de democratização e de chamar a população para dentro da UNILA, nós estamos com um edital aberto agora, que é o edital chamado Populares, é uma coleção chamada Populares. O que é Populares? Qualquer pessoa que tenha um projeto de cunho popular, que atue junto com a comunidade da região, de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, ela pode apresentar uma proposta de livro, um livro. Se ela fizer um livro, vamos supor, ela fez um diário, um levantamento, algo sobre as moradias, a moradia da região, algo sobre a culinária da região, ela pode apresentar essa proposta, né, entrar no nosso sistema, que é o sistema Inscreva, mas no nosso site tem tudo direitinho, e nós vai passar por todo o processo de análise, e esse livro pode ser sim publicado pela editora da UNILA. O detalhe, totalmente gratuito, não tem nenhum custo para quem apresentar e ter esse livro publicado. Legal. Tudo no site da UNILA, né, Nelson? Tudo no site da UNILA. A pessoa entrando no site da UNILA, ela vai só procurar a editora, aí vai para nossa página, lá ela vai encontrar os livros, vai encontrar nossos editais, vai encontrar nosso regimento, o nosso como publicar. É tudo muito fácil, muito intuitivo também. Legal. Fábio, agora que a gente descobriu como se pronuncia o título do seu livro, Ararahara, né, eu queria te perguntar o seguinte, o políndromo tem um equivalente em números? Isso é possível de fazer essa... Tanto é que é chamado de capicua, é um termo próprio. Chamam também de palíndromo matemático. E aí qualquer número que possa ser espelhado é um palíndromo. 121, 1441 seriam números palindrômicos ou capicuas. Interessante. E como é que vocês consideram esse trabalho de trabalhar com a linguagem dessa maneira? É uma arte distinta? Como é que vocês localizam dentro da literatura essa forma de construir a linguagem da maneira como você fez seu livro? É uma pergunta difícil, essa que eu procurei justamente enfrentar no meu ensaio. E na antologia eu procurei demonstrar as diversas perspectivas que há para isso. Tem gente que considera o palíndromo literatura e trata como forma de poesia, de prosa, apresenta como trabalho literário. Tem gente que trata o palíndromo como se fosse uma ferramenta de humor, a ludolinguística, o Gregório Duvivier, por exemplo, para ele utiliza o palíndromo como um exercício de humor. Tem gente que encara o palíndromo como um exercício de ocultismo, de adivinhação. Tem um palíndromo clássico que é da Roma Antiga, Saturare Potenet Opera Rotas, que fica na forma de um quadrado e é chamado de quadrado mágico. Muita gente pensava que tinha efeitos mágicos, né? E tem gente que ainda já considera uma forma de ocultismo. Teve até um dos participantes da antologia, que é jogador de xadrez, ele era 10 vezes campeão de xadrez de Brasília, e ele estava preocupado se ele ia ganhar o novo campeonato, e ele disse que quando ele está assim, ele está preocupado, ele começa a fazer palíndromos. E às vezes sai uma resposta para ele, né? E ele fez um palíndromo, Acedo ao Deca. Ele era campeão 9 vezes, daí ele
descobriu, vou ser campeão pela 10ª vez. E ele foi, hoje ele é Enea campeão, ele foi campeão 11 vezes já em Brasília. Então tem gente que trata o palíndromo também como se fosse runa, né? Tirar carta. E tem gente que considera o palíndromo um exercício de nonsense, sem sentido, e todas essas perspectivas eu tentei abranger no livro. Pode ser literatura, pode ser arte, pode ser humor, todas essas perspectivas estão à mesa. Me diga uma coisa, em termos de publicações de livro impresso, há muitos no Brasil? Essa tua obra vem preencher uma lacuna de publicações nesse gênero, principalmente no nosso país? Em português há poucos, e no Brasil poucos livros, comparado com outros países e outras línguas. Em espanhol, assim, é uma profusão enorme de livros. Em inglês também. Em inglês existem até romances escritos em palíndromo. Você lê o romance inteiro, páginas e páginas, você lê de trás pra frente, é o mesmo texto. Imagina o exercício que é, né? Fazer um texto desse tamanho com essa dificuldade. E a gente encontra isso em inglês, em espanhol. Em espanhol, assim, há até um clube em Barcelona, que é o Clube Palindromista Internacional, que reúne palindromistas do mundo todo. E a gente observa por lá como há palindromistas em língua espanhola, há publicações. E no Brasil a gente tem pouquíssimas publicações, tanto de estudo quanto de publicação de palíndromos. E a minha obra, né, que é tanto a antologia quanto o ensaio, vem suprir essa lacuna. Só que, assim, na minha perspectiva, ela é um livro que tem um alcance mundial, assim, tem uma dimensão que a gente não encontra outra obra, assim, no mundo, né? Inclusive o presidente do Clube Palindromista Internacional me falou isso. Ele escreveu o prefácio do ensaio e ele me disse isso. Não tem uma obra com um estudo tão profundo quanto esse meu, que eu estou lançando agora, Ararahara. Legal, parabéns aí. Fidel, e sobre o glossário, você recolheu aí os termos da língua portuguesa. No livro é possível encontrar os seus equivalentes em espanhol ou em outros idiomas, já que a língua, a UNILA tem essa pluralidade aí de idiomas. Como é que você tratou isso na sua publicação? Sim, o glossario é um glossario monolingüe, monolingüe em português com equivalências em espanhol, né? A UNILA, desde sua criação, tem uma vocação bilíngue, né? Falam-se outras línguas, principalmente espanhol e português, claro, as duas línguas mais faladas na América Latina. Falam-se também outras línguas, guarani, línguas nativas, o francês, o creole, né? O inglês também muito importante na academia também, né? No ensino. Bom, aí a dificuldade para elaborar um glossário bilíngue é a inexistência de marco normativo da UNILA em espanhol. Este existe apenas em português. O bilingüismo se dá na UNILA no âmbito do ensino, porque as aulas são ministradas em espanhol, em português e em outras línguas também, é multilingüe. Na pesquisa, porque os pesquisadores publicamos em português, em espanhol e em outras línguas também. Também nos projetos de extensão, mas no âmbito normativo, né, ao ser uma instituição pública federal brasileira, os documentos devem estar em português, naturalmente, né, e não existe um marco normativo paralelo em espanhol. Portanto, o glossário foi concebido de maneira monolingüe. No entanto, eu tentei aportar essa outra parte dos equivalentes em espanhol, né? Existem vários tipos de obra lexicográfica envolvendo duas línguas, os dicionários ou glossários ou vocabulários bilíngues, digamos que dão o mesmo peso às duas línguas, né? Pode ser monodirecional, numa só direção, suponhamos do português para o espanhol ou do inglês para o português. Pode ser bilíngue, bidirecional nas duas direções, né? Como o mesmo peso. Ou pode ser monolingüe, apenas numa língua, e monolingüe com equivalências. Este glossário que eu elaborei desde a perspectiva da apresentação formal, não existe muita diferença entre um dicionário bilíngue monodirecional, né, porque existem duas línguas, o português como língua de partida e o espanhol como língua de chegada. E é muito similar a um dicionário monolingüe com equivalência em outra língua, né? O que, digamos, resolve a questão de que tipo de obra é,
é justamente a inexistência de um corpus em língua espanhola. Portanto, é um glossário monolíngue, língua portuguesa, com equivalências em espanhol. Dos termos que você reuniu aí na sua publicação, tem algum fora do usual que não que desperta bastante interesse e atenção das pessoas que se comunicam, que escrevem, que produzem documentos da universidade? Por exemplo, falando de alguém aqui de fora da universidade, capivara está no seu dicionário? Não, esse tipo de palavras não estão presentes no dicionário porque não achamos no marco normativo. Se o dia de amanhã o termo capivara aparece em algum documento, no estatuto, no regimento, em algum tipo de documento normativo da universidade, com certeza aparecerá. Gostaria de acrescentar que esta obra é uma obra aberta, né? Normalmente, como as pessoas apresentam um livro, a obra já está pronta, terminada, e esta é uma obra em permanente construção. De fato, agora estamos na segunda fase já da elaboração. Daqui a 5 anos será entregue à editora universitária a atualização, né? Porque a universidade é um elemento vivo, permanentemente está evoluindo, são acrescentados novos termos, são redefinidas os órgãos e as funções da universidade, né? E, portanto, precisa de uma atualização permanente, né? Legal. Nelson, essas publicações elas vão para as bibliotecas das escolas aqui de Foz da região? Como é que vocês tratam na circulação, né? Para que, como você falou, é uma preocupação da universidade de se comunicar mais e melhor com a comunidade, né? Como é que vocês fazem essa circulação dos livros da editora? Isso vai depender do tema do livro. Como são a maioria é livro acadêmico, então eles vão para as bibliotecas das universidades, né? Nós fazemos, como toda editora, nós fazemos o depósito legal na Biblioteca Nacional, né? E nós também enviamos para um grande número de bibliotecas, tanto fora do país, como aqui dentro do país. Bibliotecas de universidades, bibliotecas públicas, a gente sempre envia os nossos livros impressos, né? Os livros eletrônicos, eles têm o acesso sempre que quiserem. É isso, chegamos ao final, Alexandre. Você me chama a atenção aqui, deu tempo. Então vamos passar aqui primeiro para o Fidel, para fazer um convite final para as pessoas prestigiarem o lançamento da sua obra. Passa o serviço de novo, quando vai ser, onde vai ser, Fidel. Então vamos fazer o seguinte, você faz a sua conclusão final, o Fábio também, e depois o Nelson arremata repassando as datas novamente. Pode ser assim? Sim. A palavra é sua, Fidel. Obrigado por vir ao programa aí. Não, obrigado eu pela oportunidade que vocês me deram de divulgar meu trabalho e de publicizar a instituição que me acolhe desde 2011, né, a UNILA, que eu sou muito grato a ela. E eu gostaria de convidar a toda a comunidade acadêmica, as pessoas no geral envolvidas com a UNILA de alguma outra maneira, professores, técnicos, alunos, pessoal terceirizado, pessoal que participa de projetos de extensão como a UNILA, que assim que for disponibilizado no site da UNILA, podem baixar o documento, podem consultar, e que foi feito com a melhor intenção de auxiliar essas pessoas quando surgem dúvidas acerca do significado de uma palavra, de uma sigla da UNILA, né? As pessoas, quando chegam na instituição, às vezes chegam muito perdidas, né? No sentido que não conhecem as palavras, nem os termos da UNILA, que é a SADECA, que é a PROAGE, em que consiste o trancamento de matrícula, todos estes termos. Este glossário, de alguma maneira, foi pensado para auxiliar quando surgem esse tipo de dúvidas, né? Legal, obrigado. Fábio, diga lá suas palavras finais aí. Agradeço a oportunidade de divulgar meu trabalho. Faço primeiro um desafio ao professor Fidel, se ele tiver palavras palindrômicas no glossário dele. Por exemplo, siglas de órgãos da UNILA, palindrômicos. Eu gostaria, que ainda dá tempo de incluir no meu livro. Gostaria de convidar todos, então, os ouvintes, para participarem, primeiro, da oficina que nós vamos promover. Eu e a Ana Júlia, que é minha filha de 9 anos, vamos promover uma oficina de palíndromos às 14 horas no dia 21, segunda-feira, todos convidados. E o pré-lançamento na quinta-feira, dia 24, às 18 horas, do livro. E só queria mencionar mais uma curiosidade que o Luiz Fernando Veríssimo fez
a apresentação do ensaio. Eu havia convidado, pelo contato que tinha com o palindromista, para ele participar da antologia escrevendo palíndromos. Aí ele tentou, não conseguiu fazer palíndromos. Daí ele falou, olha, eu não consegui, mas se você quiser eu faço um texto de apresentação. Eu falei, por favor. Né? E ele fez o texto de apresentação, ficou incrível. Então eu gostaria de convidar todos e muito obrigado pela atenção. Legal, parabéns aí pelo trabalho. E Ana também é um palíndromo, né? Ana é o nome da minha filha, é o nome palíndromo. Já tô bom nisso, hein, Palmar? Consegui um. Olha aí. Ovo também, né? Ovo também. Homo. Não, o Marco Zero tá que tá, hein? Já pode substituir o Veríssimo aí, não é, Fábio? Eu e o Palmar. Tá no caminho. Vamos lá. Diga lá, Nelson. Eu quero agradecer primeiramente a vocês pela oportunidade de trazer mais uma vez aqui a divulgar o trabalho do Unila, da editora da Unila. E eu quero convidar toda a população para ir na Feira do Livro. Nós estamos lá desde ontem já, tá? Nós estamos com um stand onde vocês vão ter os nossos livros impressos, vão saber mais sobre os nossos livros eletrônicos. Quero reforçar o convite para a oficina na Feira do Livro de Palíndromos, ministrado pela Ana Júlia e pelo Fábio Aristimunho, na segunda-feira, dia 21, a partir das 14 horas. É gratuito, só chegar, né? É gratuito. Quero aumentar só um convite no dia 23, às 19 horas. O Cantos de Améfrica é um grupo formado por três alunos da instituição. Vão fazer a apresentação antes da mesa do Paulo Lins, que eu vou ter o prazer de mediar no dia 23. E no dia 24, pré-lançamento do livro Ararahara, às 18 horas, também na Feira do Livro. E mais uma vez, reforçando, no dia 25, às 18h30 horas, no Jardim Universitário, unidade da Unila, o lançamento do glossário terminológico da Unila. Muito obrigado a todos. Imagina, nós aqui agradecemos aí, parabéns aí pelo trabalho, pela dedicação aí de levar conhecimento, produzir arte, produzir informação. Vocês estão de parabéns aí, o programa está sempre aberto a isso. Marco Zero, onde tudo começa.